Paz do Senhor, amados, que a graça e a paz de Cristo sejam com todos, mais uma vez. Amém? Hoje eu trouxe uma palavra, algo que o Espírito Santo compartilhou comigo há um tempo atrás. E eu não sei quantos passam por essa experiência de ter uma palavra em que diversas vezes o Espírito Santo te relembra e traz ela à tona novamente, traz a memória para que você se lembre dela, para que você volte a meditar nela. E o Espírito Santo fez isso comigo. Uma palavra que ele me deu há um tempo atrás, que está em 1 Reis 13. Foi uma palavra, inclusive, que eu tive a oportunidade de compartilhar com os jovens uma vez. E é uma palavra que sempre mexe muito comigo. E toda vez que eu me lembro dessa palavra, isso me traz muitas reflexões. O Espírito Santo me faz pensar e repensar muitas coisas toda vez que eu me lembro e volto a ler essa palavra. E eu gostaria de compartilhar ela com vocês. É uma palavra que me faz pensar muito a respeito de qual é a voz que nós damos mais audiência. A voz de quem que nós damos mais prestígio na nossa vida. A quem nós escutamos mais. A quem nós damos mais crédito quando falam conosco. E isso é muito importante, porque muitas vezes nós dirigimos as nossas vidas baseado nas palavras que recebemos de pessoas que compartilham ou dizem ou comentam coisas a respeito da nossa vida. E quando eu me deparei com essa passagem, o Espírito Santo me trouxe essa reflexão e essa revelação a respeito disso, da importância de você saber a quem você dá crédito, a quem você dá mais ibope a respeito das palavras ditas sobre a sua vida. E aí, vou ler 1 Reis 13. É um pouquinho longo, mas eu gostaria de ler aqui praticamente ele todo, para que a gente possa pegar também o contexto dessa história aqui que é contada. A partir do versículo 1. Eis que por ordem do Senhor veio de Judá a Betel um homem de Deus, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. Clamou o profeta contra o altar, por ordem do Senhor, e disse: Altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos, que queimam sobre ti incenso, e ossos humanos se queimarão sobre ti. Deu naquele mesmo dia um sinal, dizendo: Este é o sinal de que o Senhor falou. Eis que o altar se fenderá e se derramará a cinza que há sobre ele. Tendo o rei ouvido as palavras do homem de Deus, que clamara contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a mão de sobre o altar, dizendo: Prendei-o. Mas a mão que estendera contra o homem de Deus secou, e não a podia recolher. O altar se fendeu e a cinza se derramou do altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontara por ordem do Senhor. Então disse o rei ao homem de Deus: Implora favor do Senhor, teu Deus, e ora por mim, para que eu possa recolher a mão. Então o homem de Deus implorou o favor do Senhor, e a mão do rei se recolheu e ficou como dantes. Disse o rei ao homem de Deus: Vem comigo a casa e fortalece-te, e eu te recompensarei. Porém o homem de Deus disse ao rei: Ainda que me desses metade da sua casa, não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar. Porque assim me ordenou o Senhor, pela sua palavra, dizendo: Não comerás pão, nem beberás água, e não voltarás pelo caminho por onde foste. E se foi por outro caminho, não voltou pelo caminho por onde viera a Betel. Aí, eu quero muito que vocês prestem atenção como esse início desse texto, ele diversas vezes ele deixa claro que esse profeta que está sendo referido aqui, ele era descrito como um homem de Deus. Diversas vezes nós vemos aqui ao longo do texto que ele é referido como um homem de Deus. E aí, algo que eu quero que vocês
frisem que é algo importante para o que vai ser dito na sequência aqui do texto, que é essa ordem que o Senhor deu para ele. Que ele disse ao rei que não ficaria, que não comeria pão, que não beberia água, porque ele tinha recebido uma direção do Senhor, que ele não comesse pão, que ele não bebesse água e que ele não voltasse pelo caminho por onde ele veio. E aí, dando sequência, lá no versículo 11. Morava em Betel um profeta velho. Vieram seus filhos e lhe contaram tudo o que o homem de Deus fizera aquele dia em Betel. As palavras que dissera ao rei contaram-nas a seu pai. Perguntou-lhe o pai, por que caminho se foi? Mostraram seus filhos o caminho por onde fora o homem de Deus que viera de Judá. Então disse a seus filhos, albardai-me um jumento. Abardaram-lhe o jumento e ele montou. E foi após o homem de Deus, e alcançando-o sentado debaixo de um carvalho, disse-lhe, és tu o homem de Deus que vieste de Judá? Ele respondeu, eu mesmo. Então lhe disse, vem comigo à casa e come pão. Porém ele disse, não posso voltar contigo, nem estarei contigo, não comerei pão nem beberei água contigo neste lugar. Porque me foi dito pela palavra do Senhor, ali não comerás pão, nem beberás água, nem voltarás pelo caminho que foste. Tornou-lhe ele, também eu sou profeta como tu. E um anjo me falou, por ordem do Senhor, dizendo, faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Porém, mentiu-lhe. Então voltou ele, comeu pão em sua casa e bebeu água. Estando ele à mesa, veio a palavra do Senhor ao profeta que o tinha feito voltar. E clamou ao homem de Deus que viera de Judá, dizendo, assim diz o Senhor, porque foste rebelde à palavra do Senhor e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te mandara. Antes voltaste e comeste pão e bebeste água no lugar de que te dissera, não comerás pão nem beberás água. O teu cadáver não entrará no sepulcro dos seus pais. Depois do profeta, a quem fizera voltar, haver comido pão e bebido água, abardou para ele o jumento. Foi-se, pois, e um leão o encontrou no caminho e o matou. E o seu cadáver estava atirado no caminho, e o jumento e o leão parados junto ao cadáver. Eis que os homens passaram e viram o corpo lançado no caminho, como também o leão parado junto ao corpo, e viram e disseram na cidade onde o profeta velho habitava. Vou ler só até aqui. Essa história ela mexeu muito comigo, porque ela tem várias nuances aqui que eu acho importantíssimas e que eu acho assim que trazem uma sacação incrível para as nossas vidas. Como a gente começou a leitura lá no início, né, daquele contexto de que nós vemos que a palavra se referia a este profeta que veio de Judá como sendo o homem de Deus. A palavra vai dizer isso diversas vezes. Então, fiquem aí na memória. A palavra diz que esse profeta ele era um homem de Deus. E além disso, vocês podem ver que muitos sinais se cumpriram e provavam que ele era um homem de Deus, porque tudo aquilo que ele orou e que ele falou para o rei Jeroboão que aconteceria, aconteceu. E ele tinha sido instruído pelo Senhor a dizer aquilo. Então, se concretiza e se confirma que este homem era um homem de Deus e usado por Deus. Mas ele recebeu uma orientação, ele recebeu uma direção de Deus e que ele deveria ter sido obediente a ela. Deus tinha falado para ele que ele não comesse pão, que ele não bebesse água e que ele não voltasse pelo caminho que ele tinha ido. Mas uma situação lhe ocorreu. Ele estava lá, sentado na árvore, depois de ter ido embora da visita que ele tinha feito ao rei, e um homem lhe abordou, o convidando para ir para a casa deste homem, para beber, para comer, né? E a princípio, o profeta ele recusou, porque ele disse, eu recebi uma direção de Deus. Deus me disse para que eu não voltasse, Deus me disse para que eu não comesse, para que eu não bebesse. Mas então o homem velho disse, mas eu também sou profeta. E um anjo me disse para que eu viesse lhe trazer para minha casa, para que você comesse, para que você bebesse. E naquele momento, o homem, ele decidiu ouvir a voz desse velho profeta. E ele
voltou pelo caminho que ele não deveria ter voltado, ele comeu o pão que ele não deveria ter comido, ele bebeu a água que ele não deveria ter bebido, e então ele foi morto por um leão. E o que eu quero trazer com isso, amados? Muitas vezes a voz principal na nossa vida, que direciona a nossa vida, que direciona nossas escolhas, que direciona as nossas direções, não tem sido a voz de Deus. E aqui nessa época, nesse contexto, era muito comum, profetas. Era assim que Deus se comunicava naquela época com os reis, com o povo, através de profetas. Mas ao longo da história da Bíblia, as coisas mudaram. Depois que Jesus esteve na terra e depois que ele foi assunto aos céus, ele deixou conosco o Espírito Santo de Deus. E isso é importante e isso é vital nas nossas vidas. Ou seja, quando esse tempo dos profetas aqui do Velho Testamento, onde eles sendo a única fonte que as pessoas tinham acesso a Deus, por onde Deus se fazia ouvir, Depois nós tivemos a presença do próprio Cristo no nosso meio, sendo aquele que nos direcionava, aquele que nos dava direção, junto com os seus discípulos, E depois, quando o Senhor Jesus, ele foi assunto aos céus, ele disse que outro viria, que é o Espírito Santo. E Jesus enfatizava que esse outro que viria seria muito melhor. E por que ele seria muito melhor? Porque Jesus, ele veio num corpo carnal. E esse corpo carnal, ele só pode estar em um lugar de cada vez, num certo tempo, Então, você não teria como ter acesso a Jesus o tempo todo, porque Jesus era homem, ele não podia estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Mas o Espírito Santo foi enviado para morar dentro de nós, em cada um individualmente, para que cada um pudesse ter acesso 24 horas por dia ao Espírito Santo de Deus, aquele que possui a mente de Cristo. E por isso também nós temos acesso à mente de Cristo. E isso é importante a gente saber. Porque aqui nesse momento, esse homem, esse profeta vindo de Judá, ele era um homem de Deus. Ele tinha vivido experiências com o Senhor. Deus tinha usado a vida dele para dar uma profecia para um rei, E ele, no momento em que alguém se manifestou para ele, talvez com um pouco mais de eloquência, lhe dando um nome de um cargo ou de alguma posição ali, de algum chamado que esse velho profeta possuía, como ele mesmo se intitulou, também sendo profeta, esse homem de Judá, nesse exato momento, ele deixa de acreditar, ele tira o crédito da direção que Deus tinha dado para ele, para passar a acreditar naquilo que o velho profeta tinha dito para ele. E porque ele fez isso, ele acabou sendo morto por um leão. E muitas vezes na nossa vida, nós damos mais ouvido para a voz de homens do que para a voz de Deus. E eu acho que essa palavra, ela tá num tempo muito certo, porque cada vez mais nós temos acesso a muita informação. É um período, é uma época, é um século onde nós temos um acesso grandiosíssimo de informação, Você tá a um clique de distância de alguém te dizer alguma coisa, de alguém te dar alguma informação sobre alguma coisa. Hoje em dia a gente praticamente não faz nada sem perguntar para o Google antes. Tudo a gente pesquisa no Google, tudo a gente quer ver um vídeo no YouTube. Então hoje nós somos cercados por vozes, que direcionam e que eles guiam as nossas escolhas e as nossas direções e, portanto, guiam a nossa vida, E eu acho fundamental que a gente tenha em mente que a voz do Espírito Santo de Deus, ela tem que ser a voz que guia e pauta a nossa vida, Eu já vi muitas pessoas, por receberem palavras de outros, de algum irmão, alguma coisa assim, e pautarem toda a sua vida nessa palavra, sem nunca chegar para Deus, sem nunca chegar para o Espírito Santo para conferir. A palavra de Deus vai dizer que é pra gente julgar a profecia e não o profeta. A palavra de Deus nos fala isso, E muitas vezes a gente não faz esse processo, porque muitas vezes a gente cisma em terceirizar nosso relacionamento com Deus. Muitas vezes a gente dá muito mais importância para aquilo que uma pessoa te diz do que o próprio Espírito Santo te diz. E por que a gente vive isso? Porque vivemos num tempo em que a gente não valoriza e a gente não conhece o Espírito Santo. E, portanto, a gente não tem um relacionamento com ele.
E aqui a palavra deixa clara, né, o quão drástico é a consequência de você dar mais ouvido à voz de homens do que à voz de Deus. O homem, ele tinha uma direção, ele tinha um direcionamento. Deus tinha dado uma ordem para ele, mas ele decidiu desacreditar daquilo que Deus tinha falado para ele, porque alguém veio para ele e disse algo contrário. E ele nem sequer questionou, ele nem sequer parou para pensar. Vocês acham, vou fazer uma indagação aqui, algo para a gente refletir sobre. Você acha que no momento que Deus fala uma coisa para você, logo em seguida ele vai vir com uma palavra contrária ao que ele já tinha te dito? Não. Deus não é Deus de confusão. E muitas vezes a gente não tem esse momento onde a gente para e reflete, onde a gente para e pergunta para o Espírito Santo: isso aqui é real para minha vida? Isso aqui é verdade para minha vida? Porque a gente não sabe como se relacionar com o Espírito Santo e a gente coloca ele muito distante, a gente coloca ele para situações muito específicas, né? Eu mesmo, né, na última palavra que eu compartilhei com os irmãos, né, falando a respeito, né, exatamente um pouco sobre isso, né, que o Espírito Santo, quando eu falei a respeito de oração em línguas e que o Espírito Santo muitas vezes é colocado numa caixinha onde você sente um arrepio, você sente um mover, sendo que o Espírito Santo não é nada disso. O Espírito Santo, ele é uma voz, ele é uma pessoa que habita em você e ele serve para guiar a sua vida. Porque a palavra de Deus vai dizer que o Espírito Santo, ele tem a mente de Cristo. E através dele nós temos acesso à mente de Cristo. Então, nós sabemos aquilo que o Senhor quer se nós tivermos essa relação de intimidade com o Espírito Santo. E o que eu quero, irmãos, é uma palavra muito breve, porque isso é algo muito objetivo. Eu creio que vão chegar tempos em que essas palavras de grandes revelações, de coisas muito, assim, que parecem extraordinárias, isso, por mais que sejam palavras longas e muito mirabolantes, com palavras complicadas, o que importa é se você pega essa palavra e você transforma ela em algo que você pratica. Do contrário, essa palavra ela é inútil na sua vida, né? E aqui é algo muito prático, muito objetivo que eu quero compartilhar com os irmãos. Nós precisamos que a voz de Deus seja a voz que nos guia, né? E nós precisamos dar importância a isso, irmãos. Quantas vezes na nossa caminhada dentro da igreja, na nossa caminhada com Cristo, a gente dá muito mais crédito à voz de uma pessoa, ou porque a gente não sabe como se relacionar com o Espírito Santo, né? Então você acha, não, alguém tem que vir falar comigo. Irmão, o Espírito Santo tá dentro de você. Se você tá esperando alguém vir falar com você a palavra de Deus, cara, isso é triste. Sinceramente, isso é triste, porque Jesus foi assunto aos céus e ele disse: eu preciso ir para que ele venha. E você ignorar essa pessoa que Jesus mandou para nós é triste. Sabe, você dá preferência para ouvir a voz de uma pessoa, de um homem, até mesmo de um irmão, do que ouvir a voz do Espírito Santo. Isso é triste, sabe? Eu tô sendo muito sincera ao falar isso com vocês, porque a voz do Espírito Santo, ela é a única voz que vai te falar a verdade. 100% verdade. E uma verdade específica para a tua vida. Uma direção específica para quem você é, para aquilo que Deus quer para você. Porque muitas vezes, aos olhos de uma pessoa, lhe parece certo que você faça isso. Mas Deus é o único que conhece a tua vida. E muitas vezes ele vai colocar você para andar na direção contrária do que a maioria está andando. Mas o que você vai fazer? Você vai ouvir a voz de uma pessoa ou você vai ouvir a voz de Deus? Esse profeta, ele tinha uma direção, ele tinha uma ordem de Deus sobre a vida dele, mas ele preferiu ouvir a voz de um homem comum, porque se dizia, né, um profeta também. E esse homem, né, esse profeta de Judá, né, preferiu dar ouvido a essa palavra. Então, muitas vezes, a gente coloca cargos acima, né? Se uma pessoa tem um cargo importante, né, ela tem um título importante acompanhando o nome dela, é pastor, é presbítero, é profeta. E aí a gente coloca essa pessoa
assim, num pedestal onde tudo que aquela pessoa fala pra você é magnífico, é verdade, você pauta a sua vida, você guia a sua vida naquilo ali. E eu vou ser muito categórica em dizer, jamais prefira que a sua relação com Deus seja através daquilo que uma outra pessoa vem contar pra você. Porque se você pode ter seu tete a tete com o Pai, por que você quer que uma pessoa tenha por você? Se você tem o Espírito Santo habitando em você, por que você quer que uma outra pessoa venha dizer uma palavra de Deus para você? Irmão, eu não estou falando que você não vai passar por essa situação, porque muitas vezes a gente passa, muitas vezes o Senhor realmente usa a vida de alguém para falar algo conosco, mas muitas vezes nós nos tornamos refém desse tipo de relação com o Pai, onde se alguém não vier falar, eu não faço a menor ideia do que Deus quer para minha vida. Ou se o irmão não vier confirmar essa palavra, então eu não acredito que tenha vindo de Deus. Que? Como assim? Não faz sentido, irmãos. Não faz sentido. Não coloque sobre a vida de alguém essa expectativa, porque homens são falhos, nós somos falhos. E se eu coloco uma expectativa desse tamanho sobre a vida de alguém, é horrível. Porque você vai acabar condenando essa pessoa se em alguma vez ela falhar em algo que ela te disser e aquilo não for verídico e você não tiver a sabedoria de julgar a profecia e não julgar o profeta, você vai criar uma animosidade com alguém porque você colocou uma expectativa sobre um homem. Você não está colocando essa expectativa em Deus. E essa troca, ela destrói a nossa vida. Toda vez que você prefere que Deus fale com você através de outra pessoa, toda vez que você só acredita se um irmão vier confirmar, toda vez que a palavra que o irmão te deu há 10 mil anos atrás ainda é aquilo que você fala, não, isso é pra minha vida. Só que ao seu redor nada está condizente com aquilo que foi dito. Mas porque você nunca foi diante do Pai. Você nunca quis ouvir da própria boca do Pai que aquilo era real e que aquilo era pra sua vida. E esse estilo de relacionamento é um relacionamento que está fadado a dar errado. E é triste, porque nós temos acesso direto ao Espírito Santo que habita em nós. E eu poderia dizer aqui para vocês todas as qualidades incríveis que o Espírito Santo tem. Você vai ler na Bíblia, tem versículos em Coríntios, em Romanos, em diversos... Você também... A Bíblia está repleta, principalmente no Novo Testamento, sobre descrições de quem é o Espírito Santo, do quão poderoso ele é, de tudo aquilo que ele faz por nós e em nós. E toda vez que a gente coloca ele para escanteio, porque a gente prefere ouvir a voz de uma pessoa, de um homem carnal, que está sujeito a errar, é triste. É triste, porque eu fico pensando, cara, Jesus falou, eu preciso ir para que ele venha. Jesus usou essa expressão, eu preciso, precisar, sabe? Colocando essa conotação assim de ser uma necessidade que ele fosse para que esse outro viesse, para que o Espírito Santo viesse. O próprio Jesus estava ali dizendo a importância que o Espírito Santo tem, no quão maravilhoso seria quando ele viesse e habitasse em nós. E ele veio, e ele quer habitar, e ele quer ter liberdade para falar com você. Mas esse tipo aqui de situação em que nós vemos aqui em 1 Reis, quando esse profeta de Judá, ele escolhe duvidar, ou então tirar o crédito daquilo que Deus já havia dito para ele, para acreditar em algo que um homem disse, porque depois que ele disse, não, eu também sou profeta. E aí esse profeta de Judá, então, voltou pelo caminho que ele não deveria ter voltado, comeu do pão que ele não deveria ter comido, bebeu a água que ele não deveria ter bebido. E então, mais para frente, o Senhor declarou que ele haveria de morrer, porque ele tinha sido desobediente. E foi um homem que a palavra disse em diversas vezes, homem de Deus, um homem de Deus. Mas porque ele foi desobediente, porque ele escolheu ouvir mais a voz de um homem do que a voz de Deus, que já tinha dito para ele uma direção, ele acabou morrendo. E isso é sério, irmãos.
Eu quero muito que vocês compreendam a profundidade e a importância daquilo que o Espírito Santo, através da minha vida hoje, está querendo comunicar. Que voz hoje é a voz que pauta, que controla a sua vida? É a voz do seu cônjuge? Essa é a voz que está acima de tudo na sua vida? Porque até o cônjuge está fadado a errar. Não sou casada, mas eu sei que acontece porque somos humanos. Quem é a voz que está guiando e que pauta sua vida? É a voz do presidente? É a voz de uma pessoa que você escuta no YouTube? É a voz de um amigo? É a voz de um líder da igreja? Essa é a voz que pauta a sua vida? Se você respondeu sim, aí na sua mente, eu vou dizer pra você, não faça isso. Não faça isso. A voz que tem que ser a predominante da sua vida é a voz do Espírito Santo e de mais ninguém. O Espírito Santo tem que estar acima do teu cônjuge, tem que estar acima dos teus pais, tem que estar acima do teu amigo, do teu pastor, do teu líder de ministério, do presidente da nação, do que for. Não existe voz mais importante, a voz que você tenha mais dar ouvido e crédito do que a voz do Espírito Santo. Jamais. E eu falo isso com toda certeza no meu coração, que não existe voz nenhuma mais importante do que a voz do Espírito Santo. Não existe direção nenhuma mais importante do que a direção que é dada por Deus. E eu falo isso, irmãos, porque eu sei que muitas vezes nós chegamos para um irmão com toda a boa intenção do nosso coração, mas a gente chega muitas vezes falando pautado naquilo que os nossos olhos veem, na nossa própria concepção, mas a gente não sabe o detalhe, a profundidade daquilo que Deus quer para a vida do outro. A gente não tem como saber, às vezes nem o outro sabe, eu vou saber. Será que eu posso me considerar tanto assim? De que eu sei mais sobre a sua vida do que o próprio Deus? De que eu posso te dizer quem você tem que ser, o que você vai fazer quando você se formar na escola? O que você vai ser da sua vida? Qual é o ministério que você tem que seguir? Será que nós temos tanta autoridade assim? Deixa esse questionamento. Você acha mesmo que você tem tanta autoridade assim sobre a vida de alguém? Que você sabe mais sobre a vida dela do que o próprio Deus? E aqui tem duas nuances. Aqueles que se colocam nesse lugar, onde querem ditar a vida de alguém, e aqueles que se deixam ser ditados por um homem e não por Deus. São dois lados da moeda. E os dois lados precisam ser consertados. Ninguém deve ser aquele que acha que sabe mais sobre a vida do outro. Sim, muitas vezes o Espírito Santo, ele vai sim nos usar. Não nego isso, jamais vou negar, isso não é o que eu estou falando. Mas tenha certeza de que você está sendo guiado pelo Espírito Santo. E não que você está dando uma opinião, algo que você acha. Ah, mas eu acho que fulano deveria fazer isso. Ah, mas eu acho que fulano, o ministério de fulano é isso. Se o Espírito Santo não está dando essa direção para você e falar com o irmão, escolha ficar calado. E você, irmão, aquele irmão que prefere ouvir a voz de um homem, que sua vida é guiada pela voz de um homem, pela direção de algum líder, de algum amigo, seja qual for. Se você escolhe que uma pessoa, um homem que é fadado a erros, a falhas, decida a sua vida. Para com isso. Para com isso hoje. Porque quanto mais você silencia o Espírito Santo na sua vida, mais a sua vida está fadada a dar errado. Mais sofrimento você vai viver na sua vida. Mais escolhas erradas você vai acabar fazendo. Mais quebrar a cara você vai quebrar. Porque isso acontece muito. Toda vez que você escolhe não ouvir a voz do Espírito Santo, é muito provável de que a gente use essa expressão aqui, né? Quebrar a cara. Né? Tropeçar, cair. Né? Se arrepender depois. Putz, olha só a consequência que me gerou. Que eu não ouvi a voz do Espírito Santo. Porque eu ouvi fulano falou, putz, isso é bom, cara, faz. E aí você não foi lá e perguntou ao Espírito Santo, isso é bom mesmo? É isso mesmo que você tem pra minha vida? É isso que você quer
que eu faça? Essa é a direção que você está me dando? Deixa o Espírito Santo falar com você, irmão. Deixa o Espírito Santo ser a voz que você ouve todos os dias. Não coloque o Espírito Santo numa caixinha em que ele é só para mover. Não confunda seu relacionamento com o Espírito Santo com manifestação de dons espirituais também. Né? Muitas vezes a gente coloca o Espírito Santo numa caixinha em que o nosso relacionamento com ele está baseado em experiências de dons espirituais. Porque muitas vezes a gente acha que a nossa vida com o Espírito Santo foi aquele momento em que eu tive uma palavra de conhecimento. Foi naquele momento em que eu orei por cura. Não. Por favor, não faça isso. O Espírito Santo e o relacionamento com ele é muito mais profundo do que experiências com dons espirituais. O relacionamento com o Espírito Santo é diário. O Espírito Santo ele fala com você o dia inteiro. Se ele não tá falando, volta pro teu quarto e procura saber como é que você vai se relacionar com ele. Porque o Espírito Santo, ele quer falar com você o tempo todo. O Espírito Santo é aquela vozinha que fala: não, sim, vai, fica, faz, não faz. O tempo todo. Ele é uma pessoa que tá dentro de você. Ele conhece a mente, ele tem a mente de Cristo. E através dele nós temos acesso a essa mente de Cristo. Então, a gente passa a saber mais da vontade de Deus para nossa vida. A vontade de Deus para sua vida vai ser revelada através do Espírito Santo, não vai ser revelada através de ninguém. E se alguma pessoa, por acaso, vier e te disser, e o Espírito Santo confirmar, foi o Espírito Santo que falou para ela, mas não foi ela, não foi dela mesma, porque a gente não tem esse poder. O único que tem é o Espírito Santo. E eu quero encorajar os irmãos a colocar o Espírito Santo como a voz que você dá mais crédito, como a voz que você mais escuta, como a voz que pauta e guia a sua vida, as suas escolhas, as suas decisões. Eu quero que os irmãos possam compreender esse nível de relacionamento com o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, às vezes a gente coloca ele num lugar tão distante, né? A gente coloca ele, às vezes, numa posição tão distante, limitado a realmente só experiências com dons espirituais. Não é isso. O Espírito Santo não é somente isso. O Espírito Santo, ele tem um relacionamento diário, sabe? Eu já tive muitas experiências assim com o Espírito Santo fantásticas no meu dia a dia. E às vezes são simples, mas tornam-se fantásticas porque você vê o quanto de abertura e intimidade você está tendo com ele. E por isso, pequenas situações se tornam fantásticas, porque você vai se dando conta que você está cada vez mais íntimo dele. Quando ele te diz para você, não usar tal roupa. Quando ele diz para você, não ir até tal lugar. Quando ele diz para você, não vai por esse caminho. Quando você está dirigindo, vai pelo outro. São pequenas coisas, mas se tornam fantásticas porque você passa a se dar conta quem que guia a sua vida, quem controla a sua vida. O Espírito Santo, a nossa experiência, a nossa vida com o Espírito Santo, ela não tem que ser fantástica só por causa de manifestações de dons, que são fantásticos, com certeza, mas porque você percebe que o Espírito Santo, ele tá com você e ele fala com você o tempo todo. E ele te diz, não lê esse livro. Ele te diz, não assiste esse programa na televisão. Ou ele te diz, faz isso. Ou ele fala, vai até tal lugar, fala com tal pessoa. E ele às vezes te traz reflexões do seu dia. Você viu aquilo que eu fiz, Fernanda? Você viu aquilo que aconteceu? Você entende? Olha por esse ângulo aqui da palavra, aquela situação que aconteceu, e ele te traz uma revelação. E ele te traz uma direção. Às vezes ele vai te confrontar. Às vezes ele vai te dar, assim, ele vai comemorar com você. Porque você foi obediente, porque você venceu uma batalha naquele dia. E ele vai dizer, cara, parabéns, tô contigo, é isso aí, vamos continuar. Tô feliz por você, tô feliz contigo. O Espírito Santo é pra isso, irmãos. Ele é pra isso. Aqueles momentos que você tá triste, ele tá ali, ele te consola. Momentos que você tá feliz, ele tá ali, ele se alegra com você. Ele te direciona no que você faz, no que você não faz. Amém?
É essa palavra que eu queria compartilhar com os irmãos. A voz de ninguém pode ser mais alta na tua vida do que a voz do Espírito Santo. A voz de ninguém tem que ser mais importante na sua vida do que a voz do Espírito Santo. E eu falo novamente, nós estamos num tempo onde muitos falam e cada um fala uma coisa. Cada um fala uma coisa. Fulano fala isso, ciclano fala aquilo. Ah, o presidente da nação tal fala isso. Ah, o médico dali fala aquilo. O Google tá dizendo, o Wikipedia tá dizendo. Ah, o cara do YouTube falou isso. Milhões de pessoas falando. E a gente não consegue nem assimilar tanta informação assim, cientificamente falando. A gente não consegue. E aí, às vezes, a gente baseia a nossa vida no que as pessoas falam. A gente faz coisas porque as pessoas falam. A gente deixa de fazer coisas porque as pessoas falam. E a gente nunca chega para o Espírito Santo, a voz do Pai que habita em nós, para perguntar, para falar, para deixar Ele te dizer. Às vezes a gente vai indo. Para onde o vento soprar, a gente tá indo. E o Espírito Santo fica ali olhando. Oh, ué? Ih, esqueceu de mim? É esse mesmo? Né? Às vezes eu consigo imaginar as feições que o Espírito Santo deve ser capaz assim de fazer quando ele vê a gente assim, né? Andando, dando as costas para ele, fazendo aquilo que a gente quer, na hora que a gente quer, sem deixar que ele tenha a liberdade de nos direcionar. Então é isso, amados. Eu quero que vocês possam receber com o coração aberto essa palavra. Né? Às vezes pode soar como uma palavra dura, às vezes vai soar como uma palavra de um despertar, de um acordar, né? Às vezes vai soar como uma palavra de confirmação, né? Para aquilo que o Espírito Santo já estava fazendo você compreender e entender, né? Então, assim, que vocês possam realmente, né, ter o coração de vocês como um solo fértil para essa palavra, que o Espírito de vocês possa receber essa palavra e que ela possa dar frutos, que vocês possam colocar isso para ser refletido, que vocês coloquem isso à luz da palavra. Pega esse texto de 1 Reis 13, lê novamente, sabe? Lê novamente, deixa o Espírito Santo continuar fluindo na sua vida. Irmãos, se vocês não conhecem muito sobre quem o Espírito Santo é, pesquisa. Pesquisa aqui, ó. Aqui, ó. Todas as respostas. Oh, maravilha, ó. Tem livro melhor que esse aqui. Não tem coisa melhor do que isso aqui. Todas as respostas estão aqui. E a palavra de Deus vai dizer quem exatamente o Espírito Santo é. E o quão poderoso e magnífico ele é. E o porquê que a gente tem que dar tanta importância para o nosso relacionamento com ele. E desmistificar algumas coisas que foram faladas ao longo de anos sobre o Espírito Santo. E a gente colocando ele cada vez mais de lado. Que a gente possa não fazer isso. Que o Espírito Santo ele possa ter carta branca na nossa vida e falar e fazer o que ele quiser e guiar a nossa vida para que a gente seja aquilo que Deus quer que a gente seja, que a gente possa viver a plenitude da vontade de Deus para as nossas vidas enquanto a gente está aqui nessa terra. Amém? Fiquem na paz, que o Senhor abençoe cada lar, cada família, que essa palavra ela possa gerar transformação, que ela possa ser um chacoalhar, um despertar, para que a gente possa parar e pensar mais. Quem é a voz que está pautando a nossa vida? Quem é? De quem é essa voz que está guiando as suas decisões? Mais uma vez, não é pai, não é mãe, não é cônjuge, não é amigo, não é presidente, não é médico, não é professor. É o Espírito Santo. Amém, amados? Fiquem na paz, que Deus os abençoe grandemente.